Saudações a todos os meus amigos caminhoneiros. No último vídeo postado no canal, a gente disponibilizou algumas informações, né, referente à gestão de pneus. Então, disponibilizamos a quilometragem média de rodagem de um pneu direcional 295/80/22,5, de um pneu de tração, né, também 295. Então a gente vai repetir essas informações e vamos entrar num assunto mais profundo nesse vídeo, tá? Na parte da gestão de condução, de como executar uma condução econômica, de como executar procedimentos antes, né, da sua viagem, para que você possa de fato executar, né, uma viagem de forma segura, né, e econômica em todos os sentidos, tá? Então a primeira informação, né, que nós vamos repassar novamente é que um pneu 295/80/22,5, em média, esse pneu, né, transitando, né, com a pressão de trabalho de 115 libras, esse pneu vai te render uma quilometragem média, tá, de 130 mil quilômetros rodados, tá? Em média essa quilometragem, tá? 120, 130 mil quilômetros rodados. Um pneu de tração, ele roda mais, porque ele também tem uma altura maior de sulco, tá? Então, enquanto um pneu direcional tem 15,5 milímetros de sulco, tá? E ele vai rodar até 3,5, 4 milímetros de sulco, um pneu de tração, ele tem mais, ele tem em torno de 19 milímetros de sulco, tá? Então esse pneu ele vai rodar também até essa altura, entre 3,5 e 4 milímetros, tá? É a altura máxima de rodagem dele, uma rodagem segura, tá? Depois esses pneus eles podem ser retirados e inseridos nas carretas, tá? Podem ser inseridos nos conjuntos de carretas, para realizar um desgaste ainda ali até atingir 2 milímetros e depois ser retirado para recapagem, tá certo? Ok, então com relação a pneu, eram essas informações. Então a pressão de trabalho é 115 libras, tá bom? Não é menos que isso, 115 libras, entre 110 e 115 libras é uma pressão aceitável, ok? Para realizar aí e o pneu conseguir render essa quilometragem, tá certo? É claro que existem outros fatores que influenciam, né? O peso da carreta, né? Do conjunto, o peso que está da carga, tá? Então tudo isso influencia, mas em média, tá bom, pessoal? É em torno disso, 120, 130 mil quilômetros o pneu direcional e o pneu de tração em torno de 200 mil quilômetros, 19 milímetros, ok? Então agora a gente vai entrar no assunto que é o RPM, a faixa de RPM. Então, dentro do RPM nós temos ali algumas faixas, né, usuais, que o motorista precisa respeitar, né, o momento de cada uma delas. Quando isso acontece, nós temos um ganho muito grande, uma redução de consumo muito grande, tá certo? Então, a primeira faixa, né, que nós vamos citar é a faixa branca, chamada faixa branca. Então, em média, tá, nos veículos acima de 400 cavalos, em média, tá, a faixa branca ela é representada de 0 RPM a 1000 RPM, ou de 0 RPM a 950 RPM. A faixa branca ela fica em torno dessa rotação, tá? É a faixa ociosa, né? É a faixa que você vai acionar o motor do veículo, ele vai estar ali a 600 RPM, em torno disso, ok? Então é a faixa branca. Essa faixa ela não tem nenhuma funcionalidade, né, na parte de economia, tá certo? E é a faixa da ociosidade, né, a faixa da marcha lenta. Então é muito importante ter esse cuidado para a gente não ter um excesso de consumo de combustível em marcha lenta,
ok? Depois da faixa branca, nós temos a faixa verde, tá? Nós chamamos de verde 1. Essa faixa verde 1 é a faixa que vai de 1000 RPM a em torno de a em torno de 1200 RPM, tá? Então vai de 1000 RPM a 1200 RPM. Essa é a faixa verde 1. Nós chamamos de verde 1, ok? Depois nós temos a faixa azul, que é a faixa extra econômica. Ela faz parte da faixa verde, mas nós chamamos de faixa azul porque é a faixa de menor consumo de combustível, é a faixa extra econômica, tá bom? Então o motorista deve procurar estar, né, em movimento, estando ali no plano ou em aclives, buscar essas rotações, tá? Então, essa rotação da faixa azul é de 1200 a 1400 RPM, tá? A 1400 RPM, 1350, mais ou menos, nós temos ali o torque máximo do veículo. Então, a aceleração deve ser no máximo até essa faixa, tá bom? Depois da faixa azul, que faz parte da faixa verde, nós temos um complemento, né? Nós temos ali a faixa verde 2, que vai de 1401 a 1500 RPM, tá bom? Essa é a faixa verde 1, é um complemento da faixa verde, mas ali não é o ideal para se rodar nessa faixa, porque a gente já passou do torque máximo, né? Nós estamos na zona de potência. Então não é o ideal é rodar na faixa verde 1, né? Que vai de 1000 até 1200 RPM, faixa verde 1. Depois da faixa verde 1, nós temos a faixa azul, que vai de 1200 a 1400. O correto é buscar essa rotação entre 1200 a 1400. Ali que nós teremos o menor consumo de combustível e o torque máximo em aclives, tá? Então é muito indicado essa rotação para aclives, né? O 1400 RPM, 1350, 1400 RPM, ok? Depois depois da faixa verde 2, nós temos a faixa intermediária, tá? Essa faixa é a faixa que não é interessante estar em aceleração nela, porque nós temos um aumento de consumo de combustível ali. Então a faixa verde 2, né, que vai de 1401 a 1500, e a faixa intermediária, que é 1501, tá, a 2000 RPM, essa faixa não é indicada para que haja aceleração. Então, pedal do acelerador acionado nessa faixa consome muito combustível, tá? Depois da faixa intermediária, né, nós temos a faixa amarela ou azul de freio motor, tá? Então essa faixa de 2000 RPM a 2200 RPM é a faixa indicada, né, para ser utilizado o freio motor, é a faixa de maior eficiência ali do freio motor, tá? Nós temos um complemento de mais um pouquinho da faixa amarela depois disso, tá? Mas o indicado é a gente buscar essa rotação 2.200, 2.250, tá bom? 2.300, a rotação próxima ali do ideal para a gente buscar estar com freio motor acionado. Então, entre 2000 RPM a 2.200 eu tenho a faixa de maior eficiência do freio motor. Depois eu tenho mais um pedacinho ainda da faixa amarela, tá? De uso do freio motor. Então é essa rotação que deve ser buscada. Para uma eficiência maior, 2.200 RPM, 2.250 é o suficiente, ok? Então, estando nessa rotação, buscando essa rotação, tá? Se for necessário, utilizar os outros estágios também do freio motor, tá bom? Temos vários estágios, não só um estágio. Em alguns fabricantes possuem até 3 estágios de freio motor, outros 2 estágios.
Então é importante fazer o uso dessa ferramenta para que se evite utilizar o pedal de freio, tá? O pedal de freio gera aquecimento, gera desgaste de pastilha, de luna de freio, de tambor de freio, de disco de freio. Então é importante manter esses cuidados, tá certo? Um outro ponto importante é que antes da gente executar uma movimentação, iniciar a nossa viagem, é muito importante realizar um checklist, tá? A Telemetro possui um checklist digital, então facilita muito a vida do motorista. Ele realiza esse checklist pelo celular, tá? Então, a nossa ferramenta possui esse apoio para o motorista. Porém, se você não possui ainda essa ferramenta, né, trabalha com formulários impressos, também pode ser utilizado, mas a nossa versão de aplicativo com um módulo checklist facilita muito a vida do motorista. Então o motorista vai fazer uma análise visual, né, da situação do veículo, conferindo lâmpadas, nível de óleo, nível de fluido de arrefecimento, né, verificando se tem alguma falha ativa no painel, né, verificando se os pneus estão em condição de uso, verificando se o veículo possui rodoar, se existe algum vazamento no sistema, fazendo teste de freio, teste de engate, tá certo? Para verificar se de fato o cavalo mecânico está engatado na carreta, né? Então é muito importante realizar esses procedimentos e registrá-los no checklist para que a área de manutenção tenha essa informação de que a carreta e o cavalo mecânico XPTO eles estão em condição de uso, ok? Após realizar o checklist, né, os apontamentos, verificação de documentação, se está tudo certinho no veículo. Após realizar esse procedimento, né, deve-se ligar o veículo e inserir a opção Eco, tá? De econômico, para que você possa usufruir do menor consumo de combustível na opção automatizada. Então, inicialmente você vai sair de forma manual, né? E quando for necessário utilizar o manual em algumas situações, não é que você vai deixar de usar, pode usar. Porém, quando você está na opção automatizada e também em conjunto com o Eco, na opção E, tá bom? Que você tem lá o P de potência e o E de econômico. Quando você aciona o E, você tem as trocas de marcha sendo realizadas em baixa rotação. Quando você aciona o P de potência, você tem as trocas de marcha sendo realizadas em alta rotação, com isso gerando maior consumo de combustível, tá bom? Então por isso que é importante ter esse cuidado quando estiver iniciando, né, a sua viagem, a sequência da sua viagem, estar na opção econômica, ok? E acompanhar as trocas de marcha. Percebeu que uma troca de marcha não aconteceu em baixa rotação, dentro entre 1.200 e 1.400 RPM, deve-se intervir nessa troca, tá bom? Você tem total liberdade de intervir nessa troca. Não, se ele está na opção automatizada, não quer dizer que você não possa intervir. Se você perceber que o comportamento do veículo não é adequado, pode intervir para ajustar nessa rotação, ok? E também, quando você estiver em declives leves, não declives acentuados, onde requer a utilização do freio motor, tá? Em declives leves, engrenado, você pode utilizar a opção Eco-Roll, tá? Ou também conhecida como roda livre. A inércia, também conhecido como inércia, tá? Onde você tem também uma redução de consumo de combustível. Na verdade, você não tem consumo nenhum, porque você está engrenado sem o pé no acelerador. Dessa forma você consegue consumo zero. Então é muito importante em lances de declives leves realizar esse procedimento, né, da utilização da inércia. É muito importante porque você soma todas essas inércias que foram possíveis, né, serem realizadas durante uma viagem, né, isso gera uma redução muito grande de consumo de combustível.
Então é importante. Vamos recapitular para a gente fechar o vídeo. Vamos recapitular. Então, nós vamos trabalhar em plano, buscando 1.200 RPM, 1.250 RPM no plano, né? A faixa extra econômica. Quando estiver em aclive, nós vamos no máximo a 1.400 RPM, 1.350, 1.400 RPM, não passar disso acelerando, ok? E tomar muito cuidado com o pedal de acelerador, porque a gente pode gerar o kickdown. O que é o kickdown? É quando nós pressionamos até o fim do curso do acelerador. Ali eu tenho um consumo de combustível absurdo. Então é importante ter esse cuidado, evitar, né, esse tipo de pressionar o pedal de forma agressiva, utilizar o freio motor o máximo possível, se possível esquecer o freio de serviço, tá? Trabalhar no máximo com o freio motor para que você tenha aí um aumento de vida útil dos componentes do sistema de freio, ok? Realizando esses procedimentos, né? Realizando esses cuidados, você vai ter um resultado fantástico, né? Mantendo distância do veículo da frente, antes de curvas, né? Reduzir pelo menos 15% da velocidade. Quando você faz isso, você transforma esse movimento em um movimento seguro, né? Ter uma visão antecipatória, ter muito cuidado, né? Acompanhar o que está acontecendo à frente, né? Não simplesmente estar apegado ali ao painel, mas acompanhar com bastante atenção o que está acontecendo lá na frente, uma visão antecipatória, né, das coisas que podem acontecer lá na frente e você estar preparado para aquilo, manter uma distância do veículo da frente. O motorista que realiza esses procedimentos que eu acabei de passar aqui, motorista que toma esse cuidado com o RPM, utiliza o freio motor da forma correta, tá certo? Toma esses cuidados, né? Ele vai ter um ganho, né, de produtividade muito grande. Tá certo que requer um trabalho, tá? Não é simples realizar dessa forma a condução. Vai te dar um trabalho, mas o resultado desse trabalho é muito satisfatório, tanto para o motorista, quanto para a vida útil do equipamento, como para a empresa, que no fim do mês vai ter um grande resultado, né? Ainda mais se estiver utilizando o aplicativo Telemetry, que nós já contemplamos ali com o módulo telemetria. Nós temos o módulo checklist, que eu já citei anteriormente, e também temos o módulo jornada, né, para que a gente possa acompanhar, né, todos os apontamentos do motorista, enquadrado, né, dentro da lei 13.103. Então é muito importante a utilização, né, do aplicativo Telemetry na sua condução. Espero ter ajudado todos vocês com essas informações. Se inscreva no canal, deixe o seu like, e caso você tenha alguma dúvida específica com relação a um fabricante ou outro, pode me mandar, tá bom, nos comentários, que a gente vai te responder, e vamos refazer aí, vamos fazer um novo vídeo tirando a sua dúvida, tá bom? Obrigado a todos.